Com relação aos 9 certos para a administração de medicação, a gente tem aqui, ó, um paciente certo. Vamos trocar aqui o pincel. Ó. Paciente certo, medicamento certo, ó, paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, documentação e registro certo vai estar no 6, razão certa vai estar no 7, a forma certa vai estar no 8 e a resposta certa vai estar no 9. Então, aqui os 9 certos aqui, ó, da administração de medicamentos. Ok, pessoal? Então faz um print aqui da tela, faz um pause, faz um print e coloca aí no resumo de vocês, tá bom? Aqui eu já trabalhei em outros momentos, já trabalhei em outras aulas com vocês, mas eu vou revisar, tá? Então aqui, a higiene simples das mãos, 40 a 60 minutos, 60 segundos. Mão visivelmente suja, antes de tocar o paciente, antes de tocar áreas próximas ao paciente, depois de tocar o paciente, cheguei para trabalhar, saí para trabalhar, fui preparar medicamento, tudo isso aqui, tá? A antisséptica, que é aquela com antisséptico 40 a 60 segundos, na precaução aqui por contato. A fricção antisséptica de 20 a 30 segundos, procedimentos assistenciais, verificação de temperatura, pressão. E a cirúrgica aqui, ó, 3 a 5 minutos na primeira e 2 a 3 nas posteriores. A clorexidina, 0,5 em punções, por exemplo, catéter central, hemocultura, né? Vai fazer essa antisepsia ali do sítio. Com 2% ali no centro cirúrgico, a degemação em quarto privativo, 0,2% cateterismo vesical em recém-nascido e a 0,12 é enxaguante bucal. Para a higienização das mãos, vocês vão gravar 2 momentos antes e 3 momentos após. Nesses 2 momentos antes, vocês vão gravar o PA e o PRO, antes de contato com o paciente e antes da realização de procedimento asséptico, tá? Então, vocês vão gravar antes do paciente, PA e PRO, antes de tocar o paciente e antes de contato com o paciente e antes de realizar procedimento asséptico. E para o após, são 3 momentos, ó, flu, pá e ar, tá? Após exposição a fluidos corporais, após aqui, ó, deixa eu diminuir aqui para vocês, ó, após contato com o paciente e após áreas próximas ao paciente, ó, após contato com o paciente e após áreas próximas ao paciente, flu, pá e ar, tá? Tenta ir com esse macetezinho aqui, que a possibilidade de acertar é grande, de resolver questões com sucesso é grande, tá bom? Dá um pause aqui nessa tela, já tem aula gravada no canal, dá um pause aqui nessa tela e faz uma interpretação aqui da sequência aqui, ó, dos tubos, tá? Com amostra, aditivo, para que que serve, tá? O mesmo eu vou deixar para esse outro aqui, ó. Já tem aula no portal. Dá um pause, tá? Reforça aqui, ó. IgM, M de moça recente, G de geriatria crônica, tá? E a troponina é aquela ultra padrão ouro ali para investigar infarto agudo do miocárdio, tá? A troponina é o padrão ouro para investigação de IAM, tá bom? Então faz esse estudo direcionado aí. Com relação às veias, ó, a gente vai dar preferência para as distais, ó. Ó, a gente vai dar preferência quanto mais distal, melhor. Por quê, ó? Se eu tento puncionar aqui e comprometo essa veia, e eu achar outra veia aqui, o retorno sanguíneo para cá já está comprometido, tá? Então, veia cefálica, veia perfurante, veia cefálica, veia antibraquial, veia digitais, as metacarpianas dorsais, tá? Que é o cefálica. É, faz um print aqui e tenta interpretar bem aqui essas anatomia das veias, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu separei. Quando for coleta única, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que eu tô, gente. Quando for coleta única, ó, qual que é a recomendação? Ó?
Se é coleta única, coleta de laboratório, medicação única, a gente vai usar o scalp, tá? Vou coletar laboratório, é uma medicação única, dá preferência para esses aqui por conta do mandril, tá? Agora, se é medicação contínua, intermitente, a gente vai dar preferência aqui pro catéter, tá? É, que o laranja é o 14, o cinza o 16, o verde o 18, o rosa o 20, o azul 22 e o amarelo 24. Lembrando que tem que avaliar o vaso, tá? Vou avaliar o vaso, ver qual que é a medicação que vai ser feita, e escolher o catéter com base no vaso que eu tenho ali, com base na indicação, tá? Ver ali qual que é a indicação terapêutica. Não tem como eu fazer uma transfusão sanguínea no 24, por exemplo, né? Ter esse bom senso aí, tá bom? Essa é a minha recomendação aqui. Então, o que que as literaturas falam? Ó, selecionar o catéter com o objetivo pretendido e a duração. Catéter com menor calibre causa menos flebite mecânica, menos irritação na parede da veia pela cânula e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. A agulha de aço só deve ser utilizada para a coleta de amostra sanguínea, administração em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. Em adultos, as vias de escolha são as periféricas, as superficiais dorsais e central, aqui ó, e ventrais, perdão, dos antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que é absolutamente necessário, em virtude do risco de embolia e tromboflebite. Ó, tá? Então é isso, gente. Tem as especificidades na criança, se ela caminha, se ela não caminha. A gente vai já ver isso aqui, ó, pediátrico, ó. Selecione o vaso com maior probabilidade de duração, de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão, do antebraço e braço, região abaixo da axila. Para crianças menores de 3 anos, podem ser consideradas as veias da cabeça, ó, menor de 3 anos, cabeça. Caso a criança não caminhe, considera as veias do pé. Se ela não caminha, tá? O novo cateter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico, que é a técnica do no-touch, tá? Então, aqui tem essas informações aqui e vamos resolver essa questão aqui que caiu na EBSE em 2025 e eu errei essa questão, tá? As infecções de corrente sanguínea relacionadas aos catéteres centrais estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis à saúde. Nos Estados Unidos, a mortalidade atribuível a essa síndrome geralmente ultrapassa 10%, podendo chegar a 25%, e aqui ele vai trazendo dados, tá? Sobre as boas práticas de flushing e a manutenção do catéter periférico, é correto afirmar que a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão é realizada para garantir a funcionalidade do catéter e prevenir complicações? Esse é o gabarito da questão. E não é o que a gente vê habitualmente, né? Então, levar a prática profissional para a prova é complicado. O flush pulsátil, post-pause, é preferível ao flush contínuo, pois cria um fluxo laminar que evita a deposição de resíduos no lumen do catéter. Falso, tá? Se eu não me engano, foi até isso aqui que eu marquei. O uso de água estéril é recomendado para flush e lock de catéteres periféricos em paciente com restrição hídrica. Não se usa água destilada, tá? É soro fisiológico. Soluções em grandes volumes, como frasco de soro, são adequadas para obtenção do flush devido ao baixo custo. Não tem nada a ver isso aqui, é alto custo, tá? Seringas menores que 10 ml devem ser utilizadas para gerar maior pressão. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Seringas menores que 10 ml devem ser utilizadas para gerar maior pressão durante o flush e garantir a desobstrução do catéter. Se eu não me engano, eu marquei essa letra B aqui. Se eu não me engano, eu marquei essa letra B, não sei por quê. Porque a gente nunca vê, né, as pessoas. Deixa eu até mostrar minha cara aqui.
A gente nunca vê depois de administração, não é comum, né? A gente vê as pessoas aspirarem ali, até porque você fez a medicação. Aí eu vou aspirar para ver se vem sangue, eu estou aspirando medicação. Eu não tenho muita lógica isso aqui para mim, mas para a literatura, a lógica é essa daqui, ó. O gabarito da questão é essa daqui, ó. E vamos interpretar junto, ó. Ele quer sobre boas práticas do flush e a manutenção do catéter periférico. E manter o catéter periférico. A aspiração para verificar o retorno de sangue antes da infusão. Ah, tá. Ó. A aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão é realizada para garantir a funcionalidade do catéter. Ó, calma aí, ó. Para garantir a funcionalidade do catéter e prevenir complicações. Eu não tinha visto esse antes lá na prova, que é uma das últimas questões, eu estava cansado já. Então é óbvio, né? Aspirar se é intermitente, né? Falta essa palavra aqui, né? Aspirar para ver se está tendo retorno sanguíneo. Aí, ó, show de bola. O flush pulsátil. Aí eu falei, ninguém faz isso aqui. Então, pensei assim, você não vê as pessoas fazendo, então. O flush pulsátil, push pause, é preferível ao fluxo contínuo, pois cria um fluxo laminar que evita a posição de resíduos no lume do catéter. Não sei por qual motivo, por cargas d'água, eu marquei essa daqui. Eu vou aproveitar e vou fazer um parênteses aqui. A prova da EBSERH foram 30 questões. Eu estudei, 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 e a minha meta eram 25 questões. É, e eu acertei 24 das 30. Só que assim, todo mundo falava, vai cair isso, vai cair isso, vai cair isso. Todos os cursos que a gente comprou, eu investi mais de R$ 1.000. Teve um curso que foi 750 que eu comprei, e teve um outro que foi 200 e pouco que eu comprei. Então, eu investi mais de R$ 1.000 é, nessa prova. E não caiu nada, 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 nada. Tirando a ausculta cardíaca, que eles falaram que ia cair, caiu, e tirando uma questão de vacina. O restante acertou quem tinha alguma base já, enfim. Estudar para concurso é isso, tá? Essa aqui foi uma das 6, então assim, eu quase bati minha meta. Eram 30 questões, minha meta era 25, eu acertei 24. Só que assim, foi uma prova que só acertou essas quem tinha já a base de concurso, porque a FGV trouxe assim, questões que ela nunca tinha pedido, só questões inéditas, tá? É isso, gente. Então vamos ver o que que eu trouxe mais. Intravenosa, ó. A administração de injetáveis pela intravenosa garante o acesso imediato do medicamento na corrente sanguínea. O principal objetivo na utilização dessa via é rapidez no efeito terapêutico. Os líquidos a serem administrados nessa via precisam ser límpidos e perfeitamente diluídos. É contraindicada a aplicação de suspensões ou soluções oleosas, tá? A aplicação deve ser feita em um ângulo de 25 a 45 graus, com o bisel da agulha para cima. Para o procedimento além da seringa e agulha, para o procedimento além de seringa e agulha, é necessário também um garrote, que é a tira elástica, possíveis locais de aplicação, é, veias superficiais da fossa antecubital, asos do osso da mão do antebraço. Lembre-se sempre de verificar se todo o ar saiu da seringa antes de aplicar a injeção. Informação importante aqui, viu, gente? Vamos ler aqui a técnica, ó. Escolher o local de aplicação e fazer a compressão com garrote, 5 a 10 centímetros acima do local que será feita a aplicação. Solicitar ao cliente abrir e fechar as mãos algumas vezes depois de manter a mão fechada até a segunda ordem. Fazer a anestesia do local utilizando algodão embebido com álcool 70 ou suave. Esticar a pele e manter a veia fixa com o polegar de uma das mãos, enquanto utiliza a outra para inserir a agulha em aproximadamente 1 centímetro. A confirmação de que a agulha atingiu o vaso sanguíneo é feita pela aspiração de sangue para o interior da seringa, pela percepção tátil. Retirar o garrote, solicitar para o cliente abrir a palma da mão, injetar rapidamente, lentamente, ó, injetar lentamente o líquido. Retirar a agulha no mesmo ângulo que foi inserida, fazendo um movimento único. Coloque uma bolinha de algodão no local ou gase seca, fazendo uma leve compressão. Não massagear por pelo menos 30 segundos. Coloque um curativo pós-punção, micropore, esparadrapo, algodão. Despreze adequadamente o material utilizado. Intramuscular.
A administração pela via intramuscular é a mais comum na farmácia e consiste em aplicação de medicamentos nas camadas musculares. A quantidade máxima de líquido pode ser administrada nessa via determinada de acordo com o músculo escolhido. Essa via é utilizada para administração de volumes superiores a 1,5, soluções irritantes, aquosas, oleosas, que necessitam de ser absorvidas rapidamente, e também quando é desejado efeito terapêutico mais rápido. Há pontos importantes que precisam ser ponderados ao administrar medicamentos pela via intramuscular, para evitar quaisquer complicações neuromusculares. Os locais de administração utilizados são deltoide, vasto lateral da coxa, dorso glúteo e ventro glúteo. Não existe uma recomendação definida sobre a direção correta do bisel no momento da aplicação de medicamento por via intramuscular. Para administrações que utilizam ângulo de 90, utilize a direção do bisel conforme estabelecido por sua instituição, se houver. Ou experiência clínica. Para injeções com ângulo menor que 90, você pode dar preferência para utilizar o bisel voltado para cima. Então, isso aqui é de um curso de farmácia que eu fiz, tá? Então, tem que seguir ali o bisel lateralizado, que é o que a gente costuma fazer com base nos protocolos institucionais, né? Os protocolos dos hospitais. Como realizar a aplicação em cada região? É importante assegurar que a aplicação seja feita em local distante dos grandes nervos e dos vasos sanguíneos de grande calibre. Volume administrado, no máximo 3 ml, agulhas indicadas 25 por 7, 25 por 8 para líquidos viscosos. O local deve ser de 3 a 4 dedos abaixo do ombro, na face externa do braço. Isso evita a lesão do nervo radial e ulnar e da artéria braquial. Região aqui do deltoide, né? Ó, região do deltoide, gente, ó. Volume máximo 3, tem literaturas que falam 2, tá? Então fique esperto a isso. Aí aqui tem agulha 25 por 7, 25 por 8, para líquidos viscosos. Geralmente aqui o deltoide estão padronizando mais para vacina, né? E a gente está dando preferência para o ventroglúteo, tá? Intramuscular ventroglúteo. Eu já explico sobre. Região baixa lateral da coxa, ó. Volume administrado máximo 3, agulha 25 por 7. Para aplicação, selecione o terço médio externo da coxa. Em crianças, faça aplicação na região intermediária da coxa, ou seja, no meio. Volume administrado máximo do dorso glúteo, ventroglúteo 5. Agulhas indicadas 30 por 7, 30 por 8 para líquidos mais viscosos, tá? Então, com relação aqui a volume e o músculo, tem algumas divergências nas literaturas, tá? E a gente vai seguir o quê? O protocolo institucional de onde a gente trabalha. Deixa eu ver o que que eu coloquei mais aqui. A aplicação no ventro glúteo é necessário dividir a nádega em 4 partes. A administração é feita no quadrante superior, externo. Aqui é dorso glúteo, gente. Esse slide aqui não tá correto, não. Calma aí. Esse slide aqui não tá correto, então eu não vou mexer mais nele, não. Então eu vou finalizar por aqui esse material e vou confirmar com isso daqui, ó. Ó, esse aqui é o que está atualizado, ó. Vamos lá. Qual que é a sequência, ó? Intravenosa, intramuscular, subcutânea e oral. Teve uma questão que trouxe essa imagem aqui, e com base na imagem ele queria saber o item, tipo assim, da subcutânea, se era o primeiro, o segundo ou terceiro. Então, bora ficar esperto a essas bancas, tá? Aí aqui vocês vão dar um pause, tá? Eu fiz esse material aqui com muito carinho para vocês. Então, vocês vão dar um pause aqui, ó. Vocês vão ler com calma aqui, ó. Cápsula, pastilha, pílula, comprimido, elixir. Toda essa parte aqui vocês vão ler, fazer um estudo direcionado. Epidural, intratecal, tá? Todas essas vias aqui, ó. Tá bom? Então, aqui é intramuscular, ó. Já falei lá nos outros slides, ó. Vamos atualizar aqui esse material, ó. Uma agulha longa e calibrosa para atravessar o tecido subcutâneo, muscular profundo. O músculo é menos sensível a medicamento irritante viscoso, o ângulo 90. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Vamos lá. O volume, ó. Que o volume, ó.
Varia de 1 a 5. Lean 2019. Por se tratar de um assunto controverso, o Corém de São Paulo emitiu parecer técnico que sugere volumes máximos a serem administrados de acordo com a faixa etária local. Na minha prova do CEAP caiu alguma coisa sobre isso daqui. E eu tinha dado uma aula recente dessa tabela aqui. E aí eu, nossa, checkmate. Eu acertei graças a essa tabela aqui, uma questão do concurso que hoje eu trabalho lá na secretaria. Ó. Então, vamos aqui, ó, idade, músculo, aí tem deltoide, ventro glúteo, dorso glúteo e vasto lateral, ó. Prematuro, 0,5 ml no baixo lateral. Neonatos, 0,5 ml no baixo lateral. Lactentes, 1 ml no baixo lateral. Criança de 3 a 6, 1,5 no ventro glúteo, 1 no dorso glúteo, 1,5 no vasto lateral. Criança de 6 a 14, 0,5 no deltoide, 1,5 a 2 no ventro glúteo, 1,5 a 2 no dorso glúteo, 1,5 no vasto lateral. Adolescentes, 1 ml no deltoide, 2 a 2,5 no ventro glúteo, 2 a 2,5 no dorso glúteo, 1,5 a 2 no vasto lateral. Adultos, parecido com a de São Paulo, 1 ml, ó, deltoide, 4 ml ventro glúteo, 4 ml dorso e 4 ml vasto lateral, ó, 2012, se parecer com a de São Paulo. Ele foi adaptado aqui dessa referência da administração de medicamentos, baseado em evidências aqui da editora Guanabara do Rio de Janeiro. E aí caiu alguma coisa de criança e estava trazendo um volume muito alto, sabe, intramuscular. E eu tinha dado essa aula naquela semana numa escola, e esse slidezinho bem aqui me ajudou. Ó. Por outro lado, Potter, colaboradores 2018, afirma que o indivíduo normal, bem desenvolvido, pode suportar até 3 ml de medicação. Em um músculo maior, é improvável que um volume maior de medicamento 4 a 5 seja absorvido de maneira apropriada. Crianças, idosos, indivíduos magros suportam apenas 2 ml. Não se deve administrar mais que 1 ml em crianças pequenas e 0,5 em lactentes, tá? Então a gente tem aqui, ó, deltoide, ó, que é a inserção, ó, da escápula, ó, escápula, acrômio, clavícula, ó, bem aqui no processo aqui do acrômio, ó, acrômio aqui vai estar o olecron, ó. Então aqui é o deltoide, dorso glúteo, ó, quadrante superior lateral, ventro glúteo e vasto lateral da coxa. Se eu vou fazer o ventro glúteo, é no músculo direito do paciente, eu vou mensurar aqui com a minha mão, ó, espinha ilíaca, crista ilíaca. Indicador, espinha ilíaca, médio, crista ilíaca, passo bem no ponto V. Aí, ó, deixa eu pegar bem aqui uma caneta, ó. Aqui é a injeção, né? A seringa e tudo, ó. É no músculo direito do paciente. Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui minha cara para vocês. Não sei se eu consigo aumentar. Vamos ver se eu vou aparecer toda aí para vocês. Eu não sei se eu vou aparecer todo, mas vamos aqui, ó. E deixa eu apagar tudo isso daqui. Ó. Pensa o seguinte, ó. Se você vai fazer no músculo direito da paciente, o ventro glúteo, V de ventro, ó, ventro glúteo. Com indicador espinha ilíaca, dedo médio crista ilíaca, bem no ponto V. Então, faço antisepsia, vou mensurar, faço antisepsia, tá vendo meu indicador aqui, meu polegar aqui, ó. Daí eu tiro aqui, ó, a tampinha da seringa, ó, e faço a injeção. Daí eu aspiro e administro, tá? Então, por que que é ventro glúteo? Que é ventro glúteo? Porque a gente faz esse V, tá? Então vamos continuar aqui. Então, embora músculo deltoide, ó, origem, três porções, com origens proximais, terço lateral da clavícula, acrômio, espinha e escápula. E aqui fala outras inserções aqui do deltoide, tá? Ó. Então a gente tem aqui, ó, que é a clavícula, ó, vou ver aqui, ó. Aqui é a clavícula,
Aqui a espátula, ó. Calma aqui, não. Deixa eu ver se eu vejo melhor. Calma aí. Isso aqui é anterior, ó. Perdão. Isso aqui é anterior, ó. Aqui a gente tem a clavícula, ó. Vou pegar aqui o pincel, gente, ó. Aqui a gente tem a clavícula, tá vendo, ó? Clavícula, ó. Aí aqui a gente tem um acrômio, ó. E a gente tem um acrômio, tá vendo, ó? Aqui, ó. Terço lateral da clavícula, ó. Terço lateral da clavícula, tá vendo, ó? Embora seja fácil o acesso nas posições sentada, ereta e decúbito dorsal, ventral lateral, esse músculo não é bem desenvolvido em adultos. Existe potencial para lesão neurovascular. Porque a artéria braquial e os nervos axilar, radial e braquial e ulnar estão sob o tríplice e ao longo do úmero. Deve ser utilizado apenas para administração de pequenos volumes, variando de 1 a 2. É utilizado usualmente para vacinas. Foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Olha aqui o vasto lateral, ó. Localizado na região anterolateral da coxa, longe de vasos sanguíneos e nervos. O local de aplicação é o local de aplicação da injeção situa-se em terço médio, a um palmo do trocante maior e a um palmo acima do joelho. É o local de escolha para lactentes, visto que representa a maior massa muscular. Nos pacientes idosos, debilitados ou adultos que não deambulam, ó, deve-se avaliar com cautela se a massa muscular é apropriada para injeção. O volume a ser administrado varia de 3 a 4 ml no adulto. Que o ventro glúteo, ó, tá vendo aqui, ó, indicador, ó, espinha ilíaca, antero superior, ó, e o dedo médio crista ilíaca, ó, bem no ponto médio aqui vai ser feita a injeção. Corresponde ao glúteo médio e situa-se em local profundo e afastado dos nervos e vasos importantes. Possui fácil acesso com o paciente decúbito ventral, dorsal e lateral. É localizado colocando a palma da mão na porção lateral do trocante maior, o dedo indicador na espinha ilíaca, antero superior e estendendo o dedo médio até a crista ilíaca, tá? A injeção é aplicada no centro do V, formado pelos dedos médio e indicador. Esse sítio suporta um volume de até 4 ml, para alguns autores, 5. É a primeira opção para injeção intramuscular, sobretudo com maior volume. Vou voltar aqui. Já caiu em concurso público perguntando qual era a primeira linha de, qual era o primeiro músculo de escolha para intramuscular. É o ventroglúteo por conta da segurança, que está livre de vasos. Só que o que que acontece? Não é a prática muito comum, por conta de insegurança, enfim, e hábito, né? Da maioria das pessoas terem o hábito de fazer mais ali no dorso glúteo. Vocês lembram que naquele outro slide vinha falando que o dorso glúteo era isso aqui? Então estava ao contrário, tá? Então, o ventroglúteo a gente faz o V. O dorso glúteo é aquele mais antigão, que o pessoal faz o quadradinho aqui e faz aqui, tá bom? No quadrante superior lateral. Então é isso. Vamos agora para o dorso glúteo. Chegou, cara. Ó. As referências, ó, mais recentes desencorajam esse sítio pelo risco de lesão do nervo ciático. Não deve ser utilizado em crianças com menos de 3 anos de idade, pois, como elas deambulam há pouco tempo, o músculo ainda não está desenvolvido. E há risco de que se atinja o nervo ciático. Para ter acesso a esse sítio, o paciente deve estar em decúbito ventral, o local é identificado, desenhando-se uma linha imaginária que vai da espinha ilíaca posterior superior até o trocante maior do fêmur. Ó. A injeção deve ser aplicada em qualquer ponto entre essa linha e a curva da crista ilíaca. O volume máximo a ser administrado é de 4 ml, para alguns autores, 5. Então, tá aqui, ó, faz o quadradinho, ó, quadrante superior lateral.
Técnica em Z, ó, caiu em concurso já, técnica em Z, tá? Então, acoplar uma nova agulha à seringa após o preparo do medicamento, de modo que nenhuma solução permaneça na parte externa da haste da agulha. Selecionar o sítio de aplicação, preferencialmente um músculo largo e profundo, como o ventro glúteo. Depois da antisepsia da pele, puxar a pele lateralmente ou para baixo, puxar lateralmente ou para baixo, cerca de 2,5 a 3 centímetros. Segurar a pele nessa posição e inserir a agulha profundamente no músculo. Realizar a aspiração e injetar o medicamento a uma velocidade de 10 segundos por ml. Caso não haja retorno do sangue, manter a agulha inserida por 10 segundos para permitir que o medicamento se disperse uniformemente em vez de retornar ao sentido da agulha. Liberar a pele depois de retirar a agulha, o que promove um trajeto em zigue-zague, Z-track, não massagear o local. Então, não massagear intramuscular, injetar em 10 segundos, 10 segundos por ml, tá? Cada ml 10 segundos, e manter a agulha inserida ali 10 segundos. Isso aqui eu já vi sendo cobrado em concurso público, tá, gente? Agora, como eu fiquei com dúvida, deixa eu. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui, Deus. Deixa eu ver aqui onde é que eu apago aqui. Calma aí. Só um minutinho, gente. E aí a gente vai finalizar aqui, tá bom, gente? Até as próximas aulas.